O Brasil é um país privilegiado quando o assunto é disponibilidade de água doce. 14% das reservas mundiais estão no território brasileiro. O país possui 12 bacias hidrográficas que estão distribuídas por todo o território nacional. Mas o que são bacias hidrográficas? São áreas de uma região composta por um rio principal e seus afluentes que escoam para o mesmo curso d'água, abastecendo. Começamos então falando pela bacia amazônica. Contém apenas 7% da população nacional, mas dispõe de 70% das águas superficiais, caracterizada por extensa rede hidrográfica, com grande disponibilidade hídrica. Segundo dados do IMET, a precipitação média anual na bacia hidrográfica é de 2.205 milímetros, cerca de 25% a mais do que a média nacional. A disponibilidade hídrica corresponde a 81% da disponibilidade superficial do país. Tem grande potencial de exploração hidrelétrico, que é energia limpa, e possui também mais de 15.500 quilômetros de hidrovias, importante meio de transporte comercial na região. Para o aprimoramento desses meios e que tudo ocorra, é necessário garantir os usos múltiplos das águas, por meio de um planejamento integrado, pelos diferentes setores, hídricos, elétrico e o de transporte. Bacia Atlântico Leste. Atlântico Leste abrange 3,9% do país. Segundo dados do IMET, a precipitação média anual é de 1.018 milímetros, bem menor do que a média nacional. Sua disponibilidade hídrica é de 305 metros cúbicos, ou seja, 0,3% da disponibilidade nacional. Caracterizada por apresentar períodos críticos de prolongadas estiagens, resultado de baixa pluviosidade e alta evapotranspiração. As soluções, dentre elas destacam-se a distribuição de águas por meio de caros-pipa e a perfuração de novos poços. Possui a segunda menor disponibilidade hídrica dentre as 12 regiões hidrográficas brasileiras. A oferta natural de água não está sendo suficiente para o atendimento da demanda atual, o que pode ser um indicativo de potenciais conflitos pelo uso de água. Atlântico Nordeste Ocidental. Possui uma área aproximada de 3% do território nacional. Segundo dados do IMET, a precipitação média anual é de 1.700 milímetros. A disponibilidade hídrica da região é de 320,4 metros cúbicos, menos de 0,5% da disponibilidade nacional. Em relação à demanda versus a disponibilidade, 36% da extensão dos rios encontravam-se em situação preocupante, crítica ou muito crítica, e outros 64% de trechos de rios analisados em situação confortável ou excelente. Ocorre o risco de desmatamento de grande área de floresta tropical, na promissora fronteira agrícola, e desmatamento e assoreamento de nascentes de rios afluentes, situação que deve ser analisada. Atlântico Nordeste Oriental. Possui uma área de cerca de 3,4% do território nacional, caracterizada por apresentar períodos críticos de estiagem prolongadas, resultado de baixa pluviosidade e alta evaporação. Segundo dados do IMET, a precipitação média anual é de 1.052 milímetros. A disponibilidade hídrica superficial é de 91,5 metros cúbicos por segundo, o que corresponde a 0,1% apenas da disponibilidade superficial do país. Se caracteriza por apresentar temperaturas elevadas durante todo o ano, baixas amplitudes térmicas, forte insolação e altas taxas de evapotranspiração. Um território vulnerável, representado por frequentes e longos períodos de estiagem. A busca de soluções para melhorar a convivência com o clima da região vem sendo facilitada por estudos climáticos e por projetos e obras estruturantes capazes de mitigar os efeitos da escassez de um bem tão necessário a todas as atividades, principalmente à sobrevivência humana. Atlântico Sudeste. Drena uma das mais expressivas regiões hidrográficas brasileiras. É a segunda mais populosa, apresenta alta diversidade de atividades econômicas e significativo parque industrial, constituindo-se em uma das mais envolvidas regiões do país. A área aproximada dessa bacia é 2,5% do território nacional. Segundo dados do IMET, a precipitação média anual é de 1.401 milímetros e sua disponibilidade hídrica é de 1,2% da nacional. Principais ameaças à qualidade de água nessa bacia: baixos índices de tratamento dos esgotos provenientes de áreas densamente povoadas, o que inclui áreas de mananciais importantes, poluição industrial gerada pelas numerosas indústrias, tanto as de grande porte quanto as de pequeno porte,
perda de cobertura vegetal, o que aumenta sua vulnerabilidade em relação à poluição difusa e à eutrofização. E por fim, risco de acidentes ambientais, em virtude do intenso fluxo de insumos com potencial poluidor nas principais rodovias. Atlântico Sul. Tem grande importância no país por abrigar um expressivo contingente populacional, pelo desenvolvimento econômico e por sua importância turística, com uma área de cerca de 2,2% do território nacional. Segundo dados do IMET, a precipitação média anual é de 1.644 milímetros e sua disponibilidade hídrica é de 0,7% da disponibilidade nacional. O maior uso consultivo é para irrigação, representa 66% da demanda total, seguido pelo uso industrial, que representa 19%. Paraguai. É típica de planície, apresentando grandes extensões para navegação. Possui uma área de 4,3% do território nacional. Segundo dados do IMET, a precipitação média anual é de 1.359 milímetros, menor do que o valor da média nacional. Sua disponibilidade hídrica é de menos de 1% da disponibilidade nacional. A agropecuária é a principal atividade econômica da região. No Pantanal, a pecuária extensiva foi a base de sua ocupação e ainda é a principal atividade. O modelo da pecuária pantaneira tem passado por alterações, exemplo, plantio de passagens exóticas, se tornando a atividade mais impactante ao bioma pantanal. Ressalta-se, também, a gradual transformação no padrão das atividades agropecuárias com o aumento da agricultura mecanizada de soja, milho, cana-de-açúcar e algodão na região do Planalto. Paraná. Possui uma área de aproximadamente 10% do território nacional. Apresenta grande importância no contexto nacional, pois representa a região de maior desenvolvimento econômico do país, bem como possui as maiores demandas por recursos hídricos, tendo como destaque o uso industrial. Segundo dados do IMET, a precipitação média anual é de 1.543 milímetros. A disponibilidade hídrica é de 6,5% da disponibilidade superficial do país. O potencial hidrelétrico aproveitado da região é de 47,5% do total instalado no país. É a região que apresenta o maior aproveitamento de potencial hidráulico disponível. Cerca de 68,4% do seu potencial total já foi aproveitado. Parnaíba. Ocupa uma área de 3,9% do território nacional, em grande parte localizado no semiárido brasileiro. Caracteriza-se pela intermitência das chuvas e, segundo dados do IMET, a precipitação média anual na região é de 1.064 milímetros, muito abaixo da média nacional. A disponibilidade hídrica superficial equivale a 0,5% da disponibilidade nacional. Situação de escassez de água são frequentes na região durante o prolongado período seco, característico do semiárido brasileiro, levando à decretação de situação de emergência ou de calamidade pública em grande parte dos municípios da região. De maneira que o desenvolvimento econômico regional seja sustentável na região costeira, é fundamental a parceria entre os segmentos da rizicultura, da cata de caranguejos, da carcinocultura e do turismo local para implementar a política de recursos hídricos. São Francisco. Possui aproximadamente 7,5% do território nacional. Segundo dados do IMET, a precipitação média anual é de 1.003 milímetros, muito abaixo da média nacional. A disponibilidade hídrica superficial é de 2,07% da disponibilidade do país. Situação de escassez de água são frequentes na região, durante o prolongado período seco, característica do semiárido brasileiro. Está em elaboração o estudo de viabilidade e anteprojeto do Canal do Sertão Baiano, que objetivam trazer segurança hídrica aos estados nordestinos. Tocantins, Araguaia. Importância no contexto nacional, pois se caracteriza pela expansão da fronteira agrícola, principalmente com relação ao cultivo de grãos. Ocupa aproximadamente 10,8% do território nacional. Segundo dados do IMET, a precipitação média anual é de 1.774 milímetros. A sua disponibilidade hídrica é de 6% da disponibilidade nacional. A expansão agrícola na região é uma das principais atividades antrópicas, que tem contribuído com a redução da cobertura original. A aquicultura é responsável pela produção de cerca de aproximadamente 15% da produção nacional. Uruguai. Apresenta grande importância para o país.
em função das atividades agroindustriais desenvolvidas e do seu potencial hidrelétrico. O clima da região é temperado, com chuvas distribuídas ao longo de todo o ano. A precipitação média anual é de 1.623 milímetros. A sua disponibilidade hídrica é de 0,6% da disponibilidade nacional. O maior uso consultivo é para irrigação, representando 82% da demanda total. A região apresenta baixo nível de tratamento de esgotos, especialmente o trecho do Alto do Rio Uruguai, onde encontram-se as maiores cidades. Mas afinal, qual é a importância das bacias hidrográficas? Como a bacia hidrográfica costuma coletar toda a água superficial ou subterrânea de suas águas em direção ao leito de um curso d'água, ela acaba carregando junto com as águas toda a poluição gerada na área da bacia. O uso de agrotóxicos, os poluentes atmosféricos, despejos de esgotos industriais e domésticos acabam afetando a qualidade de água dos rios pertencentes a essa bacia. Além da qualidade, a quantidade de água de um rio também pode ser afetada pelo mau uso das águas. Como uma bacia hidrográfica está interligada às outras, esse mau uso acaba prejudicando não só a própria bacia local, mas todo o sistema dos recursos hídricos. É muito importante a participação e o comprometimento de todos na busca de soluções dos conflitos visando a qualidade e quantidade dos recursos hídricos para todos os setores.